Você sabia que o seu dinheiro físico em espécie pode estar com os dias contados? Pois é, os bancos centrais de todo o mundo têm um projeto para acabar com eles. Vamos entender as CBDCs e por que eles têm esse interesse no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então se você gosta de assuntos relacionados a investir no exterior, planejamento patrimonial e tributário, segunda nacionalidade, contas em paraísos fiscais ou não, mas sempre fora do Brasil, considere se inscrever aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Aproveita também e clica no bom e velho botão de gostei, pois assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre a ofensiva dos bancos centrais ao redor de todo o mundo para acabar com o dinheiro físico em espécie e instalar as CBDCs, Central Bank Digital Currency, que nada mais são do que moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, e eles estão fazendo esses projetos aí de reforma monetária na expectativa de que essas CBDCs venham a substituir o dinheiro físico, ou seja, eles querem acabar com o dinheiro em espécie. E muito se tem questionado sobre esse movimento. Seria essa uma tentativa de modernizar o sistema financeiro, o sistema de pagamentos, ou será que tem outros interesses por trás? Quem sabe alguns interesses mais obscuros? E quais seriam esses interesses? Bom, é sobre tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu preciso fazer uma diferenciação muito importante. As moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, não se confundem com criptomoedas. Tem muita gente aí que acredita que são a mesma coisa, mas na verdade as CBDCs são a antítese das criptomoedas. As criptomoedas vieram para ser uma moeda sem um emissor central, que funciona de forma descentralizada. O Bitcoin, por exemplo, não tem ninguém que controle ele, que decida se vai emitir mais moedas ou não, se vai controlar quem pode comprar essas moedas ou não. Já as CBDCs, elas são justamente o oposto disso. Elas possuem um emissor central que ele está extremamente interessado em controlar o quanto dessa moeda que tem em circulação e eventualmente também quem que está transacionando e o que está transacionando eles vão querer rastrear. Então são mundos completamente diferentes. E quem defende as moedas digitais dos bancos centrais falando que elas vão substituir o Bitcoin, por exemplo, já que elas têm autoridades por trás e elas não vão enfrentar problemas para serem regulamentadas, assim como provavelmente em algum momento o Bitcoin vai acabar enfrentando, na verdade não entendeu absolutamente nada do que se trata o Bitcoin. Chamar a moeda digital de criptomoeda me parece muito aquela máxima do livro 1984 do George Orwell, na qual os estados criaram uma nova língua para confundir os conceitos nas cabeças das pessoas. Nessa nova língua, o conceito de guerra é paz, o de liberdade é escravidão, o de ignorância é força e eu acrescentaria aqui o de CBDC é criptomoeda. Brincadeiras à parte, agora vamos entender então por que os bancos centrais querem criar essas CBDCs e acabar com o nosso bom e velho dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Primeiro eu vou te mostrar quais são os principais palpites que as pessoas vêm fazendo em relação dos motivos que levam os bancos centrais a quererem essas reformas monetárias para acabar com o dinheiro físico. Tanto os palpites daqueles que são a favor dessas mudanças, como também o daqueles que são contra. E aí em seguida eu vou contar por que, na minha opinião, a maior parte desses motivos está errada e eu vou mostrar qual que é o verdadeiro motivo pelo qual, ao meu ver, os bancos centrais querem instalar essa política. E eu já te adianto, é algo que a maior parte das pessoas não está pensando, está um tanto quanto fora do radar. Mas vamos lá então. Os principais palpites sobre as razões dos bancos centrais para banir
o dinheiro em espécie. O ponto de vista dos defensores das políticas dos bancos centrais para acabar com o dinheiro em espécie, embora ao meu ver esteja equivocado, é relativamente fácil de compreender. Eles acreditam que o fim do dinheiro físico é positivo, porque, em primeiro lugar, vai modernizar o nosso dinheiro e, em segundo lugar, vai servir para combater males como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, à corrupção e ao narcotráfico. Mas na realidade não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Ou ao menos não é esse o verdadeiro objetivo dos bancos centrais ao criar a sua própria moeda digital. Começando pela questão da modernização. Bem, pode até ser, na verdade, que ter uma moeda digital adiante esse processo de modernização. Mas na prática, isso é algo que acontece de forma espontânea pelo próprio mercado. E se as pessoas acharem que o dinheiro físico não é mais algo conveniente a elas, naturalmente ele vai parar de ser utilizado, vai ter essa modernização. Não precisaria do Banco Central tomar essa ofensiva. Mas já que ele tomou, se a gente for analisar a forma como ele vai fazer isso, a gente vê que a verdadeira intenção dele não é apenas modernizar o sistema, não. Porque se fosse, bastaria, por exemplo, permitir que fosse possível fazer TEDs aí 24 horas por dia, dia e noite. Não precisaria, por exemplo, criar o Pix, que é toda uma nova configuração aí para fazer os pagamentos, que já é o embrião das CBDCs. Quando ele cria toda essa nova configuração, ele abandona o antigo ao invés de modernizá-lo, significa que ele já está querendo alguma coisa a mais que não seja apenas aí fazer com que as transações sejam mais rápidas, mais efetivas e possíveis de fazer num curto prazo e aos fins de semana. Além disso, também se engana quem acredita que um dinheiro digital vai ser eficiente para o combate à lavagem de dinheiro e que essa é a razão pela qual os bancos centrais querem implementá-lo. Eu não vou me estender muito nesse ponto porque eu já fiz um outro vídeo aqui no canal no qual eu teci as minhas críticas às políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Não porque eu seja favorável a essas coisas como lavar dinheiro e terrorismo, mas sim porque na prática elas não conseguem combater nenhum dos males que elas dizem vir aqui para combater e elas causam muito cerceamento das liberdades e das privacidades individuais. Conforme apontam diversos estudos, eu vou deixar o vídeo aqui no izinho para que você possa conferir depois, é um dos mais importantes aqui do canal, diga-se de passagem. Mas voltando aqui, sob a perspectiva daqueles que são críticos a essas políticas de abolir o dinheiro em espécie, a maior parte deles tem o palpite de que os bancos centrais querem fazer isso para conseguir implementar as políticas de juros negativos com maior eficiência. O que acontece é o seguinte: quando a gente está em um país que tem juros negativos, isso significa que você vai depositar na sua conta R$100, os juros é, sei lá, -2, lá na frente você vai ter apenas R$98. Na prática, você pagou uma taxa para o seu banco para que ele fique com o seu dinheiro depositado. Da mesma maneira, os bancos, eles têm que depositar no Banco Central, que é o banco dos bancos. E o Banco Central também desconta dos bancos comerciais, que eles vão depositar lá 100 trilhões, o Banco Central vai descontar 2 trilhões, eles vão ter só 98 trilhões. E é natural que você, que está vendo o seu dinheiro lá na poupança sendo perdido para essas taxas, resolva então, quer saber? Eu vou gastar esse dinheiro, é melhor do que perder, vou comprar uma casa, vou comprar um imóvel, vou viajar, vou fazer alguma coisa. E é justamente isso, diga-se de passagem, que os bancos centrais querem estimular com esse tipo de política de juros negativos, que as pessoas não poupem e consumam mais, porque eles têm essa visão tanto quanto keynesianista de economia, que eu discordo, de que estimular o consumo é uma boa maneira de aquecer a economia. Mas o calcanhar de Aquiles dos bancos centrais com essas políticas é que, veja, eles podem até estimular você a gastar, mas se ainda é possível você ter dinheiro em espécie, você pode optar por não gastar. Quer saber? Já que a conta vai me dar uma taxa para eu deixar guardado lá, eu vou guardar esse dinheiro aí embaixo do colchão mesmo. Eu não vou gastar, né? Eu vou guardar, eu sou esperto, mas eu não vou guardar no banco também não, hein? Que é isso, perder dinheiro. E você ainda tem essa possibilidade porque o dinheiro em espécie ainda existe. Mas se ele parar de existir, você não vai mais poder fazer isso. Você vai precisar comprar alguma coisa, nem que seja comprar algum investimento, sei lá, comprar ações, comprar Bitcoin, comprar ouro para se proteger
o que você não vai poder vai ser sacar e deixar o dinheiro em espécie contigo, porque isso não é mais possível. Então você vai consumir algo e é justamente isso que eles buscam, segundo a visão desse pessoal. Ou seja, as pessoas que são críticas a essa reforma monetária para acabar com o dinheiro físico, mas acreditam que o Estado está fazendo isso apenas para conseguir fazer essa política keynesianista de estimular as pessoas a consumirem com maior eficiência. Na minha opinião, isso aí é algo muito mais profundo. Eu discordo que essa seja a razão principal pela qual os bancos centrais querem acabar com o dinheiro físico. O meu palpite sobre as razões dos bancos centrais para banir o dinheiro em espécie. Conforme eu acabei de comentar, o Banco Central funciona como uma espécie de banco dos bancos comerciais. Assim como você vai lá na agência e deposita um pouco do seu dinheiro, o banco comercial precisa ir ao Banco Central e depositar uma parcela das suas reservas. E aí, da mesma maneira que no cenário de juros negativos você não vai ter interesse em depositar na sua agência o dinheiro, afinal vai acabar tendo que pagar essa taxa aí para o banco, por sua vez, também não vai ter o interesse em ir depositar esses valores no Banco Central. Afinal, ele também vai ter que pagar essa taxa para o banco. Na verdade, ele paga e depois repassa para você. Mas isso é outra conversa. O ponto é que ele não vai ter esse interesse e por conta disso muitas pessoas acreditam também que essas políticas do Banco Central de acabar com o dinheiro em espécie e ter juros negativos é para estimular o consumo. Afinal, nem você, nem o banco comercial vão ter interesse em botar reservas dentro do banco, o dinheiro vai circular na economia, o pessoal vai acabar consumindo mais. Mas na prática, isso aí não faz muito sentido não. Conforme o economista Michael Werner, que é especialista em sistemas bancários e em moedas, afirmou recentemente, isso aí só faria sentido se os bancos comerciais não fossem obrigados a manter pelo menos uma parcela das reservas dele dentro do Banco Central. Uma vez que eles são obrigados a manter depositadas dentro do Banco Central, eles vão ter que pagar essa taxa de qualquer maneira, o dinheiro vai estar lá. Então não seria esse o real interesse dos bancos centrais, estimular que o dinheiro não ficasse parado dentro dos bancos. Fosse isso, eles acabariam com essas reservas obrigatórias que os bancos comerciais precisam fazer nos bancos centrais, por exemplo. Por outro lado, o que se sabe é que essas políticas de juros negativos, junto com uma CBDC, uma moeda digital dos bancos centrais, colocam uma pressão gigantesca sobre os bancos menores, aqueles que são médios e aqueles que são pequenos. Esses bancos, eles vão ter muito mais dificuldade para manter uma boa margem de lucro em um cenário de juros negativos, coisa que os grandes bancos, a princípio, não vão ter tamanha dificuldade assim. Afinal, as receitas dos grandes bancos não dependem tanto de políticas de empréstimo, assim como acontece com os pequenos bancos. Eles têm outras fontes, aí, como investimentos no mercado financeiro, por exemplo, e os grandes bancos também conseguem lidar melhor com todas essas novas burocracias, além do que, eventualmente, eles podem ser resgatados com mais facilidades do que os pequenos bancos ou podem se beneficiar diretamente de uma política de quantitative easing. Então, muita atenção agora. Se essas políticas de moeda digital de Banco Central, junto com os juros negativos, ataca os menores players, os menores bancos, a minha perspectiva é de que o verdadeiro interesse dos bancos centrais é concentração de mercado. Eles querem mesmo é que os bancos pequenos não consigam se sustentar nesse novo arranjo e eles sejam forçados a ou fazer fusão ou fechar as suas portas, de forma que fiquem apenas alguns pequenos grandes bancos, um mercado mais concentrado e que os bancos centrais consigam ter mais controle sobre os players, controle sobre todas as movimentações financeiras. É isso que você extrai do artigo do Michael Werner, que é esse daí da tela, que está com uma tradução meio zoada por causa do Google Translator, que ele diz que mesmo com as taxas de juros negativas, a situação dos bancos é precária, as suas margens de lucro são baixas e provavelmente essa situação vai continuar precária. Esse texto trata exclusivamente do Banco Central Europeu, mas ele pode ser aproveitado aí para todos os bancos centrais do mundo, inclusive para o Banco Central do Brasil. E ele também destaca que o Banco Central Europeu, junto com a União Europeia, tem se esforçado para aumentar a regulamentação de todo esse arranjo financeiro, sobre os bancos, sobre a burocracia que eles precisam seguir. E isso tem forçado diversos bancos pequenos a realizarem fusões e fecharem agências para conseguir arcar com tudo isso e continuarem competitivos. Como aqui no Brasil o mercado de bancos é muito concentrado, tem apenas uns 5 ou 6 bancos que dominam praticamente tudo,
fica mais difícil de enxergar esse tipo de coisa. Mas em mercados como o da União Europeia, por exemplo, em que há centenas de bancos menores, isso aí já fica mais visível conforme aponta esse texto. E mais, se a gente for olhar nos Estados Unidos, a gente consegue ver que isso já é uma realidade também, essa ofensiva da regulamentação sobre os bancos. Eu percebo isso na hora que eu vou abrir contas para clientes meus lá fora e eu vejo que os critérios exigidos pelos reguladores é muito maior. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal também em que eu falei mais sobre esses desafios, desses compliances cada vez mais rígidos que eu vou deixar aqui no izinho para você se inteirar sobre o assunto. E aí a gente junta todos esses ingredientes num caldeirão, o fim do dinheiro em espécie, a criação da CBDC, esse ambiente de juros negativos, de poucas margens de lucro para os pequenos e médios bancos, esse ambiente aí de altíssima regulamentação e dificuldade para que os bancos consigam prospectar e manter novos clientes, cumprindo com um compliance. Aí a gente tem a receita perfeita para que essas instituições aí comecem a precisar pedir as contas, precisar ou fechar as portas ou se fundir com outras. Eu tô de acordo com a visão do Richard Werner, que eu acho que eu chamei ele de Michael Werner agora há pouco. Enfim, a visão dele de que toda essa política de juros negativos está de acordo com uma agenda dos bancos centrais de empurrar os bancos menores para fora do mercado e consolidar o setor bancário com grandes players, aumentando a concentração e o controle. Nesse primeiro momento, tira-se os pequenos e médios bancos. E talvez, em um segundo momento, pode ser que os bancos centrais ainda queiram tirar os grandes bancos da jogada também. Vai saber. O segundo momento. Então vamos imaginar aqui um cenário futurístico em que os juros já estão para lá de negativos na maior parte dos países, em que já não existe mais dinheiro em espécie e os bancos médios e pequenos também já foram chutados para fora do mercado. Hoje em dia, quem domina é o Banco Central, mas ainda tem grandes bancos atuando em conjunto aí que tem lá algum grau de consideração. Veja que nesse cenário as pessoas elas são empurradas para comprar coisas, nem que seja ativos. Afinal, elas não podem deixar o dinheiro parado em espécie, porque não tem mais como fazer isso. E se elas deixarem parado na conta, elas vão perder. Vamos comprar então, compra bolsa aí, compra ações, compra criptomoedas, compra ouro, o que for, compra casas. E aí a gente acaba que tem um inchaço dos preços naturalmente. Afinal, esse estímulo para que as pessoas comprem tende que o preço vai ficando mais alto, mas não necessariamente ele vai acompanhar o real valor daquilo que está sendo comprado. Então, esse tipo de discrepância entre real valor daquilo que está sendo comprado e o preço causa os ciclos de mercado. É natural, nesse futuro, que hora ou outra vem a correção. Faz parte, momentos de queda. Mas esse novo ciclo de queda dentro desse cenário, que é diferente de todos os outros que a gente viu anteriormente, tende a ser diferente, porque até então sempre que tem um momento de queda, aí um banco vai e pede resgate alegando risco sistêmico, o Banco Central vai lá e resgata, salva esse banco. Nesse cenário em que o Banco Central ele é preponderante, talvez ele consiga virar para um grande banco e falar: eu não vou te resgatar, dane-se, não tem mais risco sistêmico, se você cair eu consigo manter o sistema de pé. E aí vem uma crise e o único soldado sobrevivente dessa crise, o único que restou de todo o sistema, seria o Banco Central. Ele monopolizaria então e teria um controle ainda maior sobre todo o sistema financeiro, sobre o dinheiro, sobre as transações das pessoas. Checkmate. E aí a gente vai de novo ver o que o Werner tem a falar sobre os bancos centrais. Nesse trecho ele estava falando especificamente do Banco Central da Inglaterra, mas isso, novamente, se aplica para qualquer um deles de forma análoga. Segundo ele, ao apoiar reformas monetárias, ou seja, instituir a CBDC e acabar com o dinheiro em espécie, o Banco Central da Inglaterra pode aumentar o seu próprio poder e acelerar a concentração bancária e de criação de crédito, havendo apenas um único banco restante no país, que é ele mesmo. E também poderia promover o projeto de aumento de controle e de monitoramento sobre a população. Todas as transações, criação e alocação de dinheiro seriam implementadas pelo Banco Central. Lá fora isso é um assunto que já tem aos poucos começado a tomar a pauta econômica, mas ainda há um silêncio sobre isso que é um tanto quanto assustador. E aqui no Brasil nem se fala, não tem praticamente ninguém com visibilidade, economistas, falando sobre isso. Acredito que o único aí que tem puxado essa bandeira
com mais visibilidade é o Fernando Ulrich, que fez um vídeo muito interessante já colocando as suas críticas sobre a CBDC, porque que ele acredita que elas são uma ameaça aos bancos e também porque que o Pix ele é o embrião aí da CBDC brasileira, do nosso real digital. O Pix é muito mais do que apenas um novo arranjo de pagamento. Isso aí é um sistema que pode gerar um monopólio para o Banco Central, o controle sobre a moeda. E eu acredito que nenhuma instituição deveria ter tamanho controle sobre as transações de todas as pessoas. Porque depois que ela tem, depois que o dinheiro está todo digital, por exemplo, fica muito fácil para ela colocar uma espécie de CPMF, por exemplo, e aí todo mundo vai ter que pagar, porque está tudo sendo rastreado. Fica muito fácil para eles saberem o que você consome, o que você faz na sua vida. Acaba-se com a nossa liberdade individual, com o nosso sigilo bancário e com a nossa privacidade de questões mais íntimas, como por exemplo o que a gente consome e que não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Tudo isso vai ser sabido pelo Estado e você sabe, o Estado não sabe guardar tão bem as nossas informações, vídeos ataques hackers, nos quais já vazaram dados pessoais de muitos brasileiros. O poder que o Banco Central quer ter para si com o implemento da CBDC e o fim do dinheiro em espécie é algo que ninguém jamais deveria ter. Ele faz isso na pretensão de defender a gente da lavagem de dinheiro, do financiamento ao narcotráfico e ao terrorismo, mas na prática isso cria um poder tão grande para ele e deixa a gente sem saber. Se o Estado é quem nos protege, quem é que vai nos proteger do próprio Estado?